Muito bem, queridos irmãos, estamos aqui para mais um podcast. Talvez você esteja se perguntando acerca do título, não? Por que o milagre eucarístico de um padre impiedoso? Né? Bom, aqui se trata de uma história que aconteceu em uma cidade que talvez seja conhecida por muitos de nós católicos brasileiros, por sermos devotos de Santa Rita de Cássia. Sim, o milagre aconteceu na cidade de Cássia, em 1330, na Itália. Tratava-se de um padre, né? Este sacerdote agostiniano, tendo sido chamado para atender um enfermo que estava prestes a morrer e levar o viático. Né? O viático é aquela última comunhão, né? É a preparação para uma viagem. Né? Então, o sacerdote leva a unção dos enfermos, né? Confessa o doente, né? E oferece o corpo de Cristo quando o doente está consciente. Né? Então, pode-se assim dar a última Eucaristia para ele e assim enviá-lo. Né? Então, para uma viagem, né? Devemos comer, não é assim? Devemos nos alimentar por causa do desgaste, né, do meio do caminho. A Eucaristia, por excelência, será o alimento para a vida eterna, né, o alimento para chegarmos ao céu, porque mesmo depois da morte, a maioria das almas deverão passar pelo purgatório, né, a não ser aquelas almas santas que têm o privilégio de ir diretamente ao céu. Então, assim, aquele padre foi chamado a levar a Divina Eucaristia para essa árdua viagem, né, da alma que parte deste mundo para o purgatório, que ali também a Eucaristia será de grande consolo, né, de grande força para a alma viver esse momento de purificação até chegar ao céu. Bom, o fato da história é o seguinte, né, este padre é muito levado pela rotina, né, esse é o perigo que também nós podemos correr, todos nós, né, tanto padres quanto fiéis. Os padres podem se tornar funcionários do altar, né? Com muita facilidade, até porque muitas missas, muitas confissões, muitas unções dos enfermos, fora questões complexas, né? A administração de uma paróquia e tantas coisas que vão aparecendo nos dias de hoje, né? Para um sacerdote, e o próprio cansaço da vida sacerdotal, né? Pode assim fazer com que o padre vá perdendo o brilho, né? O amor a Nosso Senhor e inclusive a fé na Divina Eucaristia. Né? O fiel, a mesma coisa. Né? Os fiéis, às vezes, levados pela rotina do dia a dia, né? Podem transformar o encontro amoroso com Nosso Senhor na Eucaristia em um dever apenas. Né? O cumprimento da lei, ir aos domingos à missa, cumprir o preceito, e como se isso bastasse, né, para a nossa fé. Não, isso não basta. Né? A Eucaristia não foi feita para ser apenas um preceito a ser cumprido. Né? Por isso que, nesses tempos de epidemia, as pessoas não podem ir à missa, as pessoas não têm a Sagrada Comunhão, né? Elas devem ser chamadas a um exame de consciência, né? De como as nossas Eucaristias, às vezes, a recebíamos sem fervor, sem devoção, né? E o quanto que agora sentimos falta, né? De estar na presença de Nosso Senhor e podemos, assim, questionar mesmo, né? Como estavam sendo as nossas comunhões, né? O fervor, a devoção, e quanto que a gente, às vezes, acabava reduzindo aquele encontro com Jesus Cristo, né? Só o momento em que nós abrimos os lábios, falamos amém para o Padre e mal rezávamos, né? Quando Jesus estava dentro de nós, ou seja, não era um símbolo, né? É o próprio Cristo que estava lá. Então, tanto o terço também, você dentro de casa, você reza o terço e reza sem meditar os mistérios, rezando com pressa, sem devoção, trocamos os atos de piedade por outras atividades do dia,
sejam urgentes, sejam atividades de lazer, né? E assim a oração vai ficando por último lugar, a fé, o desejo de Deus também, né? Esse padre, levado também por essa rotina, né, do dia a dia, o pragmatismo, acabou fazendo uma coisa que jamais poderia ser feita com a Eucaristia, né? O sacerdote pegou o Santíssimo Sacramento, a hóstia, e ao invés de colocar dentro de uma teca de ouro, né, como recomenda a igreja, um metal nobre, o sacerdote pegou, né, o pão, que é o corpo de Cristo, e jogou dentro do seu breviário. O que é o breviário? O breviário é um livro que os sacerdotes carregam para rezar os salmos, né, cantar os salmos, a chamada liturgia das horas. Então o padre, né, correndo para o hospital, porque as antigas liturgias, os antigos breviários, lá no final haviam os ritos, né, do sacramento da penitência e também o rito do sacramento da unção dos enfermos, né? Caso o padre tivesse em algum lugar, era uma forma, né, de auxiliar os sacerdotes, né? Então ali no final havia, no antigo rito, né, romano, alguns sacramentos e sacramentais no final do próprio livro. E aí o padre, meio que apressado para ir ao hospital, coloca o corpo de Cristo dentro do livro e fecha o livro. E assim chega no hospital. E aí aconteceu o inesperado, né? Na hora que o padre vai abrir o livro para fazer o rito, né, para dar a comunhão ao enfermo, o padre fica admirado, porque percebe que as páginas do livro estão todas ensanguentadas, né? E a hóstia ali, né, toda envolta de sangue na página do seu breviário, né? E ele cai de joelhos, chora, pede perdão a Deus, né? Volta correndo para a igreja, né, atordoado, né, para pegar uma hóstia para oferecer ao fiel, né, uma hóstia consagrada, uma outra, e para conservar o milagre. E assim um outro sacerdote vai levar, né, o Santíssimo para aquele enfermo, enquanto aquele padre, né, fica em choque, né, diante do que havia acontecido e da falta de piedade dele mesmo com o Santíssimo Sacramento, né? Então, meus irmãos, esse fato que aconteceu há tantos anos atrás, porém até hoje em Cássia, na igreja própria onde está o corpo de Santa Rita, encontra-se, né, a página deste breviário, né, lá ensanguentada, né, como prova deste grandioso milagre eucarístico, não? Então, deste padre impiedoso, né, Deus, em sua suprema misericórdia, quis nos dar um exemplo de devoção e amor à divina Eucaristia. Nesse período pascal, se pergunte, né, como que anda a tua devoção a Jesus na hóstia consagrada, né? Como que anda o teu amor por nosso Senhor? Será que nós, durante o tempo que comungávamos nas missas, será que tratávamos a nosso Senhor como um pedaço de pão, né? Assim como este sacerdote? Devemos nos perguntar, né, quantas vezes comungamos a Jesus, mesmo sabendo que nós cremos que é a carne de Cristo, que é o seu sangue. Porém, a fé ela deve ser atual, né? Devemos ter um ato de fé atual na hora que estamos diante do sacramento divino da caridade, né? Devemos, naquele exato momento que estamos comungando, ter um ato de fé, né? E não apenas aquela fé virtual, né? Aquela fé que sabemos, ou seja, temos conhecimento, não somos ignorantes, né? Sabemos que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Mas o que a igreja assim nos pede, né, é que na hora, no exato momento que estamos diante do mistério da fé, né? É mistério porque não é evidente, né? Jesus está escondido, né? A presença de Jesus é escondida, né, por detrás do véu do sacramento. Então, o ato de fé atual, né? Então, é aquele ato de fé que ilumina a nossa inteligência, dando consciência, né, do que está acontecendo, né? E aí vem o espanto, né? Aí o nosso coração se submete, ficamos espantados,
diante do mistério que está tão próximo de nós e ignorávamos, né? Porque faltava a nós a luz sobrenatural da fé na nossa inteligência naquele exato momento. E aí talvez, para que não venhamos cometer o erro de um sacerdote como este, né? Ou de tantos cristãos, é preciso alimentar a nossa inteligência com os elementos, né? Como milagres eucarísticos, como o padre está aqui narrando, como a doutrina dos santos acerca da Eucaristia. É preciso alimentar a nossa inteligência com um conhecimento sobrenatural, né? Aquele conhecimento que nos será dado por Deus e pelos santos iluminados por Deus, né? A fim de conhecermos aquilo que não é tão evidente, né? Então é preciso que a nossa inteligência se alimente cada vez mais de razões para que os nossos joelhos, os nossos corações se dobrem diante daquilo que aparentemente pode ser simples demais, pobre, mas é a presença de Deus no Santíssimo Sacramento, né? É a presença de Deus diante dos nossos olhos, né? Então, talvez, sem fé, não vemos razão nenhuma para nos ajoelhar, né? Quando estamos diante de Jesus Eucarístico, não é verdade? Mas nós nos ajoelhamos porque acreditamos que é mais do que um pedaço de pão. Ajoelhamos diante da carne de Cristo. Então, este sempre será o cuidado que teremos de tomar diante da Eucaristia, né? Para que não venhamos cair no erro, né? Deste sacerdote que, levado pela rotina, pelos sofrimentos da vida, pelo cansaço, pela idade, né? Que nós não venhamos a esquecer, né? Da sublimidade daquilo que somos convidados a participar, né? Então, devemos tomar muitíssimo cuidado, porque Jesus está tão perto de nós, né? E que infelicidade saber que ele passou, né? E nós não vimos. Que felicidade para os discípulos de Emaús nesse tempo pascal, né? Na hora que Jesus, não viram Jesus, estava ali do ladinho deles, falando, explicando as Escrituras, e na hora que ele partiu o pão, eles reconheceram Jesus, né? Que felicidade de terem visto pela fé o ressuscitado, né? Então, nesse período da Páscoa do Senhor, que tenhamos a graça de vê-lo, né? Que tenhamos a graça de enxergá-lo pela fé, com os olhos da fé, né? Deus os abençoe a todos, né? E que essa historinha possa trazer aos nossos corações, né, a alegria em Cristo, né, ressuscitado, que está tão perto de nós, né, no divino sacramento da Eucaristia. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua atenção neste podcast, e todos os dias faremos nessa Páscoa, né, um áudio a fim de alimentar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que está ressuscitado e está no meio de nós.